A hermenêutica, então, tem a ver com a boa interpretação para uma boa explicação. Não podemos ser guias cegos e também não queremos ser guiados cegamente. Queremos compreender com clareza a revelação. Revelação é aquilo que Deus trouxe à luz sobre si, sobre o seu plano, sobre nós, sobre a realidade humana, sobre o nosso destino. A palavra de Deus, portanto, lida com esse conceito de que Deus está o tempo todo trazendo à luz algo que os nossos olhos não são capazes de enxergar por sua própria natureza forjada no pecado. Isso significa, então, que trabalhar com hermenêutica, com interpretação das Escrituras, é o nosso empenho, o nosso esforço humano, o nosso papel, claro, em parceria com o Espírito Santo de Deus, que traz a nós a realidade, a palavra dele em Escritura, para melhor compreendermos essa palavra. Nós temos no livro de Atos, no capítulo 8, versículos 30 e 31, uma cena que coloca diante de nós essa necessidade da interpretação. Diz assim: Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Essa é uma cena muito curiosa, porque a igreja tinha acabado de nascer, eram as primeiras experiências evangelísticas dos discípulos de Jesus, e Filipe, um evangelista, ele vai ter esse encontro com alguém que não era do povo judeu, que não tinha a mesma tradição, que não estava desde a infância acostumado a ler as escrituras, os profetas, como é o caso aqui, o livro do profeta Isaías. E talvez esse homem que estava na carruagem estivesse tendo uma experiência muito semelhante à nossa, quando a gente vai ler alguns textos da Bíblia. Quando Filipe pergunta para ele se ele está entendendo aquilo que ele está lendo, a resposta dele é uma resposta negativa. Quer dizer, como é que eu vou entender se ninguém me explicar o que eu estou lendo aqui? A impressão que dá é que ele estava lendo um texto, quer dizer, ele entendia as palavras que estavam ali, ele entendia a construção das frases, ele entendia os parágrafos, mas a mensagem aparentemente era incompreensível. Significa o quê? Que quando nós lemos um texto, nós podemos até conseguir ler as palavras, as frases, entender a lógica de um texto, como ele está construído, entendemos no sentido da coerência do texto, da coesão do texto, mas isso não significa que nós entendemos o seu real significado. E era exatamente esse o problema do etíope. Não é porque ele estava lendo um texto em outro idioma, mas porque ele estava lendo um texto cuja mensagem estava oculta aos seus olhos. Daí vem a necessidade da hermenêutica. Filipe se coloca ao lado dele e faz uma pergunta necessária, fundamental. Você entende aquilo que você lê? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer para a nossa leitura da Bíblia. Nós lemos a Bíblia e, por sermos cristãos, temos isso como um costume, temos isso como uma prática já cotidiana. Sabemos que faz parte da vida cristã a leitura da Bíblia. Mas a leitura precisa trazer consigo uma segunda pergunta. Nós estamos entendendo aquilo que nós estamos lendo? Daí surge a necessidade da explicação. Esse texto mostra para nós 3 aspectos que estão envolvidos em todo o processo de interpretação. Primeiro, a leitura para o entendimento. Segundo, a interpretação para a explicação. E o terceiro, a aproximação, a vida de 2 pessoas sendo tocadas, mediadas pelo texto das Escrituras. Vamos entender cada uma dessas 3 agora. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir.
É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. O processo de leitura e interpretação da Escritura envolve esses três aspectos que nós mencionamos: a leitura para o entendimento, a interpretação para a explicação e a aproximação. O texto nos diz que Felipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele, portanto, ouve alguém. Significa que a leitura estava sendo em voz alta. Esse é um primeiro aspecto que nós temos em relação ao entendimento do texto bíblico. Ele vem de uma tradição oral, e por vir de uma tradição oral, ele vai ser melhor compreendido na medida em que nós o lemos em voz alta, ou seja, ativamos a nossa audição e não só o processo da leitura silenciosa como nós estamos acostumados. A pergunta de Filipe para o etíope é se ele entendia o que ele estava lendo. Significa que existe, portanto, um processo racional, um processo onde a inteligência humana está envolvida, onde a compreensão daquilo que está sendo dito é importante, é fundamental para o processo da leitura. Não podemos ser apenas leitores do texto bíblico, nós precisamos fazer todo o nosso esforço e nos cercarmos da certeza de que nós estamos entendendo aquilo que nós estamos lendo. O segundo passo aqui é a interpretação para a explicação. O que Felipe faz para o etíope? Ele interpreta o texto e interpreta o texto a fim de explicar o texto para o etíope. O processo da interpretação bíblica tem muito a ver com o conceito cristão de serviço. Nós interpretamos um texto não só porque queremos individualmente, pessoalmente, entender aquele texto, mas fazemos isso também para nos tornarmos aptos a explicar a outras pessoas o que a palavra de Deus está comunicando para nós. Por isso que o processo de interpretação traz já consigo o pressuposto da explicação. Interpretamos porque queremos dizer alguma coisa sobre esse texto a alguém. Interpretamos bem e interpretamos fielmente porque nós queremos que outras pessoas venham a compreender a mensagem desse texto por intermédio de um processo de explicação do texto. E por fim, esse texto fala de um aspecto que jamais pode ser perdido de vista por nós cristãos quando lidamos com a interpretação das Escrituras. Que aspecto é esse? É a aproximação. O versículo 31 diz: "Como posso entender se alguém não explicar?" Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Assim como Jesus, com os discípulos lá no caminho de Emaús de Lucas 24, que vimos na nossa primeira aula, Jesus se colocou ao lado desses discípulos e caminhou com eles. A interpretação da Escritura foi coroada com uma refeição entre Jesus e os seus discípulos. Aqui também, Filipe se coloca ao lado do etíope, ao lado da carruagem, e recebe o convite para subir na carruagem e sentar-se ao lado dele. Esse processo de aproximação de duas pessoas é onde nós deveríamos pensar o motivo pelo qual nós fazemos a interpretação da Bíblia. Como cristãos, nós temos um senso comunitário, nós temos um sentido de corpo de Cristo, de unidade de fé. Interpretamos a Bíblia à luz daquilo que Deus fez na história, a reconciliação, a aproximação de todas as coisas. Para pensar comigo. Se a Bíblia é palavra de Deus e se a Bíblia ao mesmo tempo é texto escrito por pessoas, ela é ao mesmo tempo divina e humana. O que acontece na própria Escritura, na forma como nós temos o texto bíblico, é a união desses dois universos. É a aproximação de Deus ao homem. É a aproximação do divino ao humano, dos céus e da terra. Hermenêutica é um trabalho comunitário. É um trabalho que nós não fazemos sozinhos, fazemos em comunidade e para a edificação do corpo de Cristo. Com isso, nós encerramos esse aspecto inicial dos nossos encontros sobre a hermenêutica bíblica. Vimos a necessidade da interpretação.
a necessidade da boa interpretação para compreendermos com clareza a revelação de Deus a nós, a necessidade da interpretação para que sejamos capazes de, além de vermos com clareza a revelação de Deus, também comunicarmos com clareza a revelação de Deus às outras pessoas. Vimos que tudo isso só tem sentido não quando for um exercício individual, pessoal, mas um exercício sempre comunitário. Fazemos a interpretação da Bíblia para nossa edificação pessoal? Sem dúvida nenhuma. No entanto, nós sabemos que nada na fé cristã visa somente o indivíduo. Tudo na fé cristã tem um aspecto comunitário. Interpretamos para a edificação do corpo de Cristo e interpretamos as Escrituras fielmente a sua mensagem para que, como corpo de Cristo, cumpramos a nossa missão no mundo de proclamar as boas novas do reino de Deus a todas as pessoas que este Deus maravilhoso que está em missão no mundo coloca no nosso caminho. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.